Noite, Emanuel, 6h40, e realmente foi um dia de ressaca para o torcedor atleticano e no clube também, ainda todos buscando explicações para o que aconteceu no Morumbi, né? O São Paulo, ele devolveu os 3-0 que o Atlético fez no turno. No Mineirão, dessa vez foi o São Paulo no Morumbi. E da diretoria, a gente registrou hoje mais cedo no Rádio Esportes que o Lázaro Cândido, vice-presidente, ele disse no Twitter dele que o comando técnico do Atlético merece a avaliação detalhada da nova administração. O futebol precisa de estabilidade e segurança e falou que quem o detém tem que se submeter à cultura vencedora do clube, suas tradições, compartilhar decisões, corrigir erros, etc. Ninguém está acima do clube. O Lázaro Cândido já fala aqui para a nova direção do Atlético, né? Porque ele ainda tem mandato como vice-presidente junto com 7 câmaras até o fim de dezembro, mas já dá o recado dele aí, pensando, lógico, numa sequência de trabalho do Jorge Sampaoli, deixando claro que para o Lázaro tem que ser reavaliado. Agora, o Sérgio Coelho esteve ontem no Morumbi, o novo presidente do Atlético já acompanhou tudo em loco ontem e, logicamente, esteve no vestiário e acompanhou toda a repercussão e as explicações do Sampaoli para, principalmente, a escalação do time, né? Com 3 zagueiros e a entrada do Caleb no meio campo surpreendeu a todos. Até pelas opções que tinha o técnico Jorge Sampaoli para esse jogo, né? Porque o Caleb é um garoto, tem 20 anos, de potencial, inclusive o Atlético deve adquirir os direitos econômicos desse atleta, porque é promissor, é um canhoto, né? Chuta bem, bate faltas, né? Um jogador de bola parada. Mas o Caleb havia sido titular com o Sampaoli 2 vezes, contra o Ceará e contra o Botafogo. Aí o torcedor vai se lembrar, nessas 2 vezes o time vivia o surto de Covid. Tinha muitos titulares de fora. E aí com as ausências, ninguém estranhou na época a entrada do Caleb, que é um jogador que já faz parte do elenco profissional. Agora ontem, só pra gente citar aqui, estavam no banco Franco, que entrou inclusive no intervalo do jogo. Pedido do Sampaoli. Pedido do Sampaoli. Zaratio. Pedido do Sampaoli. O Johan, que vinha jogando com ele. O Natan, o Galo comprou o Natan. Exatamente. Tinha até o Sacha, né? Que poderia jogar, não era tanta... Também pedido do Sampaoli. Não era tanta característica assim. E só pra gente citar, tinha no banco o Marrone também, que é um jogador contratado, não é da mesma função, mas eu falo assim, tinha muitos nomes fortes para um jogo decisivo como esse no banco do Atlético e apareceu o Caleb na escalação. Agora, o técnico Sampaoli explicou, né, Manuel, que o Caleb vinha treinando bem. O esquema de 3 zagueiros ele pensou porque o time do São Paulo poderia entrar muito pelo meio. Fato é que não deu certo e o torcedor até agora está buscando explicações para o que aconteceu no Morumbi, Manuel. Ô Cláudio Rezende, amigos da turma do Bate-Bola, não vamos colocar a mínima culpa no Caleb de ter jogado ontem contra o São Paulo. O Atlético foi um festival de erros no Morumbi, a escalação do time, o meio-campo frágil, a saída de bola do Atlético é um filme de suspense. A torcida fica com o coração na mão, o que vai acontecer? Péssima saída de bola. Os jogadores ainda não assimilaram essa ideia do Sampaoli de o goleiro ter que participar, de recuar a bola. E outra coisa, o que é que definiu o Rafael ser reserva hoje no Atlético? O goleiro o Everson, que está no time, não está mostrando nada melhor do que o Rafael. É uma coisa a ser pensada. Outra coisa, o meio-campo escalado, sem criação e sem marcação. A lateral direita do Atlético não marca. É uma avenida, o lado onde atua o Guga. Ele corre para lá, ele corre para cá, mas você espreme daqui, espreme dali, o caldo é muito pequeno, não dá meio copo.
E mais uma coisa que dá para pensar, por que colocar o Marrone aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético perdendo o jogo? Isso está acontecendo sistematicamente. Por que o Sampaoli, por exemplo, não mexeu no time mais cedo? Ele não tem obrigação de fazer 5 substituições a cada jogo, e ele faz as 5 substituições. E sempre que faz substituição, o time piora. E mais uma coisa, Caleb daqui. O Alan fez um papelão ontem, repetindo mais uma vez a sua sequência de indisciplinas. Ele já foi para a reserva, já voltou para o time titular. Se ele tinha um cartão amarelo, e todo mundo sabe que ele faz faltas até não muito importantes, disputando bolas no meio campo, por que é que ele não foi tirado a tempo de evitar o pior? A expulsão dele também não foi que determinou a derrota do Atlético, mas ela ajudou um pouquinho ao time levar mais 2 gols aí no final da partida. Quando eu vejo, por exemplo, o Lázaro Cândido falando sobre o Atlético precisa reavaliar a comissão técnica, precisa repensar, ninguém está querendo a cabeça do Sampaoli, mas o técnico que ganha um alto salário, ele é o técnico mais bem pago hoje no futebol brasileiro, ele tem que dar satisfação aos seus superiores, ao seu diretor de futebol, ao seu presidente. E ele e os seus companheiros, né, a galera, os gardelons que vieram da Argentina para ajudar o Atlético, eles precisam também se manifestar, falar alguma coisa. O silêncio é profundo, parece que há uma proibição de falar, de explicar a situação. Outra coisa ainda sobre o que o Atlético tem pela frente do Campeonato Brasileiro. Essa temporada que está esticada, o Atlético precisa definir um time principal, não pode pensar, eu vou jogar contra o Avaí, é um time. Eu vou jogar contra o Corinthians, é outro time. Eu vou jogar contra o Palmeiras, é uma outra formação. Eu vou jogar contra o Internacional, é outra formação. O time não tem entrosamento. É isso que está acontecendo. Nós estamos falando isso aqui, até falando um pouco em nome da torcida que não tem um microfone para se manifestar. Mas isso são queixas de torcedores e torcedoras do Atlético que chegam à Rádio Itatiaia e que nós estamos repassando aqui. Fala mais, Cláudio Rezende. Muito bem, agora o Atlético tem 2 jogos em casa, né? Tem o Coritiba depois do Natal, dia 26, ou seja, o São Paulo vai ter de novo, como teve recentemente, 10 dias para corrigir os erros, repensar aí o que pode fazer com esse time para melhorar, até porque ele disse na entrevista, Sampaoli, que o Galo precisa melhorar para pelo menos ficar entre o G4, né? No G4 do Campeonato Brasileiro, até porque já tem times crescendo de produção aí, o Santos, por exemplo, o Grêmio, o Palmeiras, e o Atlético precisa evoluir. Tem o Coritiba dia 26, um sábado às 5 da tarde, e depois, começando o ano de 2021, também o Santos, no dia 7 de janeiro, ambos os jogos no Mineirão, em Belo Horizonte. O Hever, que ontem foi ao Morumbi, né? Ele volta a ficar à disposição, e o Alan, você citou, Emanuel, a 3ª expulsão dele no ano. E um outro jogo decisivo também, assim como o de ontem, ele foi expulso lá na Copa Sul-Americana contra o Unión. O Galo também perdeu na Argentina, aquele jogo se complicou na Sul-Americana, depois foi eliminado no jogo da volta, e a outra partida foi pelo Campeonato Mineiro contra o Tombense. Para eu fechar aqui, o presidente Sérgio Coelho e o grupo político, né, que hoje está junto com ele, né, para a próxima gestão, ele disse em entrevistas que o Renato Salvador é um dos 4 R's. Tem o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, o Rafael Menin e o Rubens Menin. O Renato Salvador vai ter um papel na direção de futebol. Não falou se vai ter cargo ou não, mas vai estar com ele na direção de futebol. E sobre o Alexandre Matos, o Sérgio Coelho disse que não tem nada definido, como ele disse segunda-feira.
estão dispensando o Matos por conta própria. Ele não decidiu, ainda está avaliando a situação do homem forte do futebol, Alexandre Matos, que chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter essa tarde, com essa situação aí de vai ficar, não vai ficar no Atlético. A torcida do Palmeiras também até especulando lá uma possível volta do Alexandre Matos, que segue com o futuro indefinido no Galo para o ano que vem, Emanuel. 6 horas e 50 minutos, daqui a pouco as